Oi, meus amores, mais um vídeo pro canal, mas hoje vai ser diferente. O povo pergunta da minha vida, como a minha vida é. Eu vou falar sobre leucemia, sobre a minha filha. Antes de eu falar, meus amores, deixa like, deixa comentário, meus amores. Eu vou falar um erro aqui que eu cometi no outro vídeo. Gente, eu pedi argamassa na Shopee, entendeu? Tá vindo de picado, tá? Por causa que não compra de bastantão, compra de um por um, por causa do limite, tá bom? Pra me explicar certinho aqui pra vocês. Eu pedi uma, depois o marido pediu outra pra tá chegando, tá? As outras vai tá chegando. Aí chegou uma, falta as outras. Coisa é meu erro lá, né? Que eu comprei um monte. Não. Eu comprei mais picadinho de um, porque na Shopee não vende de bastantão, tá bom? Pra correr meu erro aqui. Do lado do outro vídeo lá, que eu não soube explicar. Meus amores, eu vou falar sobre leucemia, tá bom? Quem tá chegando aqui é sobre a minha filha. Quando ela tinha 4 anos, 3, 4 anos, ela ficou doente, né? Com leucemia. Então foi uma época muito difícil pra mim. Por quê? Porque era tudo estabilizado na minha vida. Tudo tranquilo, eu tinha minhas coisas, tudo tranquilo. Eu tive que vender tudo pra salvar a minha filha, gente. Então, nunca falei disso, que é uma fase assim, pra mim muito difícil, entendeu? Gente, tenha paciência. Muito difícil, né? O povo pergunta assim, como você descobriu que ela teve leucemia, gente? É assim, eu toda a vida paguei uma van pra ela, que minha vida era bem tranquila, bem estabilizada. Eu pagava uma van de ida, de vinda pra ela, e nesse dia, foi num sábado, ela comeu um bolo na casa da minha mãe, e ela começou com umas coceiras. E toda a vida eu paguei pediatra pra ela, toda a vida. E quando ela nasceu, eu pagava pra ela, eu e o pai dela, né, repartia. Entendeu? A pediatra no particular. Então, da outra vida ela passava no particular pra ver se tinha algum probleminha, se não tinha. E sim, foi a vida dela. Foi passando, ela foi crescendo e foi coisando. Quando ela tava com 3 para 4 anos, ela começou na escola. Chegava na escola, sempre fraquinha e sempre passando mal. Daí, e nós fazendo rotina, não dava nada nos exames, nada, nada, nada. Ela comeu um bolo na casa da minha mãe, começou com a coceira, e ela ficava, vocês vê aqui o cimento, ela ficava coçando no cimento. Ela coçava com a unha, mandava coçar, consultava, nada. Ela vinha pra casa, ela ficava ruim, voltava pro hospital, voltava pra casa. E daí nós sem entender nada, 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 nada. E nós gastando com ela, né, no pagado, vocês sabem que gasta muito. Então, eu e meu marido gastando com ela, entendeu? Pra saber o que que era, nada de descobrir, nada, gente, nada. E sempre não pagava, nada. Aí chegou uma hora que não dava mais, né? Daí eu peguei, falei pro meu marido assim, vamos saber o que tá acontecendo, vamos no público. Aí eu fui no público, conversei lá com a médica lá, a doutora Aline me atendeu. Primeiro eu passei no posto, fui no posto, catei os exames dela, fiz, fui pro posto. E naquele tempo, era o tempo dos eu acho que é assim que se fala, boviliano, que eu não entendia muita língua. Daí eu fui no outro posto que não era meu, que era do outro bairro. Quando chegou lá, era um rapazinho novo, gente. Um rapazinho que me atendeu. Na hora que ele nem abriu os exames, assim, ó. Vou pegar aqui um pra vocês. Mais ou menos assim, ó. É assim, né? Eles abriu o exame dela. Ele nem abriu. Ele falou assim, mãe, ela tá perdendo sangue. Ela tá mijando. Eu falei assim que não. Daí, tá cagando sangue? Não. Daí, ela falou, ela tá perdendo sangue. Daí ele relou assim, dois assim, na parte, assim, né, não vou falar o nome, né? Tinha 2 nódulos, ela tava perdendo sangue, gente. Ele foi por urgência pro regional. Chegou lá, a doutora Aline fez tudo que tinha de exame. De noite, deu resposta pra mim. A resposta foi na parte da tarde. E de noite, pra missa de madrugada, eu embarquei pra Cuiabá. De lá minha vida mudou, assim, de uma água pro vinho. Porque eu achei que não ia dar nada, né? Aqui tinha dado, mas pra confirmar mesmo se ela tava com leucemia, me encaminharam pra Cuiabá. Então, meus amores,
A doutora Aline pegou e falou assim, ela tá com suspeita de leucemia, ela vai encaminhar você pra Cuiabá. Então você vai pra casa, arruma a mala dela de manhãzinha. Eu já arrumei um médico lá pra ela e de manhãzinha ela vai ser encaminhada pra lá. Gente, de manhãzinha, de madrugada, eu saí daqui com a médica e o cara que foi, né, da ambulância, que levou nós até em Cuiabá. E todo nesse momento, meus amores, ela tava dando febre, entendeu? Ela parava, dava febre, parava, dava febre. E a médica que foi daqui comigo, que me acompanhou, dava o remédio pra ela lá nas estradas, né, pra chegar lá em Cuiabá. E aqui, meus amores, a doutora do particular que ela tava, deu um remédio de verme, achou que era verme, que fez todo dia, não dava nada. Passou. A sorte que ela me deu 2 vidrinhos pra dar, a sorte que o doutor falou que eu não di, senão ela tinha falecido. Não sei se eu posso falar aqui, mas eu vou falar pra vocês entenderem. E como vocês não vão ficar sem entender, né? Então, se eu tivesse dado, tinha acontecido isso. Então, eu peguei e não di esse remédio de verme. De daí eu parei, fiquei com medo, não di mais. Daí, a doutora ali, caçando a doença dela pra ver o que era, da leucemia, tinha dado leucemia e me caminhou pra Cuiabá. De lá eu fui, entendeu? Pra Cuiabá. Chegou lá, o doutor já tava me esperando, eu cheguei na parte da tarde. O pai dela tinha ido, né? Porque o pai dela mora em outra cidade, ele já tinha ido. E eu fiquei pra trás com a menina pra mim tá indo com a ambulância. Quando eu cheguei lá, o pai dela tava lá. Passou na parte da tarde com o doutor Jorge, graças a Deus, foi um médico em tanto, gente. Graças a Deus, vou deixar a foto aqui. Vou deixar aqui, vocês verem ela aqui tomando bolsa de sangue. Então, meus amores, o doutor deu febre nela lá. Ele falou, tá dando febre nela. A doutora falou que tava, né, que tinha uma que me acompanhava, falou que tava dando febre. Passou. Eu na consulta, daí ele falou assim, vou te internar. Me internou, meus amores. Fiz a biópsia, entendeu? Daí, quando foi num sábado, ele me deu, assim, era assim, uma base de 4 horas, acho por aí, ele me deu a resposta que ela tava com leucemia mesmo. E eu de lá fiquei internada no hospital. Eu não saí mais. A minha vida foi só no hospital com minha filha. Hoje você vê a minha filha aí, essa moça maravilhosa, linda aí. É uma missão de Deus, gente. Então, é um xodó. Então, a minha vida foi assim, dentro do hospital. Desde aí, dos 3, 4 anos dela, até esses pouco tempo ela tava no hospital. Entendeu? Saiu pouco tempo de... que tem a meta, né? Daí ela saiu. Vocês viram aí que eu postei bem lá, mas eu não falava o que era. Nunca comentei. Daí, meus amores, deu que tava internado, que ela ficou internada, né? Não saía. Ó, pra você ver, todos esses papéis aqui. Entendeu? Daí eu aluguei um apartamento lá, uma casa lá, né? Um apartamento, um prédio lá, que também era na prisão, que tinha que ficar trancado. Ela saía do hospital, ia pra lá. Ela não podia ficar, pra a imunidade dela não abaixar, as praquetas dela não abaixar, ela não podia sair pra lugar nenhum. E eu não saía, gente. Eu respeitei todo o processo da minha filha. Dela comer, por isso que eu falo assim pra vocês aqui. A fulana não pode comer, gente. Eu não dou besteira pra ela. Salgadinho, assim, é lá de vez em quando. Bolo de rua é lá de vez em quando. Refri é lá de vez em quando. Ou é no sábado ou no domingo. Eu não dou essas coisas pra ela. Por quê? Tem muita química. Fruta, quando eu vou no mercado, eu acho as frutas mais bonitas, que não é toda marcada. Assim, aqueles buraquinhos, o doutor falou assim, que passa coisa. Então, eu não dou, entendeu? Eu vejo se uma fruta compro. Se for tudo assim, cheio de buraquinho, eu não compro. Deixo lá, entendeu? É pra ela comer saudável. Até besteira, gente. Vocês podem ver. Aqui em casa é os grossos, arroz, feijão e carne. Eu posso fazer, igual ele falou, bolo, salgado, em casa pra ela comer. Eu não posso trazer da rua pra ela, que eu não sei quem tá fazendo as coisas. Não sei nem o que tá pegando ali dentro. Então, ela não pode ficar comendo muito. O doutor falou assim, de lá de vez em quando ela pode comer, de vez em quando, não sempre. Então essas coisas, nada, aí ela pode comprar, se for pra mim, assim, se for pra mim comprar, eu posso comprar, trazer, mas eu não compro. Eu compro o necessário, uma bolacha, um salgadinho que ela pode comer, entendeu? Aqueles coisas que ela come, ela não pode, mas o doutor falou assim, de vez em quando ela pode comer, então ela come de vez em quando. Eu não dou essas coisas pra ela, besteira, nada de besteira. O negócio dela tem que for alimentar bem. Então, pra mim alimentar bem ela, é arroz, feijão, salada, frutas, tudo isso daí é a comida dela. E quando às vezes ela não gosta, eu rateio com ela. Então, por isso vocês não vêem muita besteirinha, muita, assim, porcariada, porque eu não sou de ficar comprando isso. E eu peguei o mesmo ritmo pra menina,
pro menino. Então, meus amores, ficou assim, a minha vida ficou bem tubulada por causa que não foi fácil, que ela internava, tomava as queimas dela, saía. Toda a vida foi assim. Eu ia pro apartamento, voltava de volta. Daí melhorava, tomava as químicas, voltava. E ela fez isso daí um bom tempo, meus amores. Injeção. Aí ela entrava na sala de cirurgia, pra ver como tava. Eu acompanhava ela, entendeu? Na sala de cirurgia. Depois eu tinha que sair, né? Até na hora dela adormecer, entendeu? Pra fazer a cirurgia dela. Então, meus amores, foi um processo na vida da Brenda. Então, hoje em dia, aqui em casa, ela é bem mimada. O pai dela mima. É uma menina assim. Antigamente, eu não deixava nada que era faca pra ela cortar, nada pra ela lavar. Eu lavava. Então, hoje em dia que ela lava. Mas é assim, eu deixo no tempo dela pra ela ir fazendo, pra ela raciocinar o que ela tem que fazer. Pra não dar pressão na cabecinha dela. Então, ela faz de tudo, meus amigos. Tudo que você pensar numa casa, ela faz. E antigamente eu não deixava, porque eu tinha um medo pra danar, porque as praquetas não podia baixar, tinha que estar sempre no alto pra ela tomar as químicas. Gente, vocês não reparem, barulho de obra, barulho de som, porque não tem como eu conversar. E eu vou ter que falar pra vocês. Então, meus amores, a minha vida foi assim, difícil. Ela saía da química, ficava internada, daí ia pra casa. Melhorava, e daí às vezes abaixava, ela ia pra casa. Quando subia a praqueta dela, ela voltava pro hospital, internava, ficava lá, e sempre passando pra ver se voltou. Graças a Deus, gente, nunca voltou essa mulher dela. Entendeu? Vocês mesmo veem aí, é uma menina maravilhosa, graças a Deus. E eu, gente, no todo tempo, eu era mais ansiosa, ficava muito nervosa, porque o processo aí, vocês sabem, quem tem leucemia, vocês podem procurar, é muito difícil, entendeu? É injeção, todo momento ali com aparelho, carregando um aparelho, vindo, entendeu? E às vezes é só Deus pra dar força. E às vezes eu chorava demais, né? Que eu chorava, gente. Aí eu tenho uma música sempre que eu canto pra ela, que eu cantava pra ela. A tempestade, tudo vai passar. Então, meus amores, quando ela via eu triste, ela falava assim, mãe, Deus já me curou. E ela era pequenininha, vou mostrar pra vocês, vou deixar a foto aqui pra vocês. Ela falava assim, mãe, Deus já me curou, não precisa ficar preocupada. E eu ficava todo momento, gente. Mas sempre os médicos ali, acompanhando. Quando dava febre nela, ela voltava, isolava ela, só ela e eu, entendeu? No quarto do hospital. Ficava ela ali dentro. Eu banhava ali dentro do quarto e comia ali dentro do quarto, não saía para não espalhar, entendeu? Para as outras áreas. Tinha um quarto separado, que era assim, eu lembro quanto hoje, gente. Pra cá desse lado era onde ficava que não tinha febre. E pra cá não tinha febre. Daí isolava, entendeu? Ela deu febre, acho que foi uma vez, 2 vezes, meus amores, que deu febre nela, assim, contínua. E não pode dar febre. Quem tem leucemia não pode ficar dando febre. Ela tem que cortar. Então, ela ficou umas 2 vezes. Nunca mais ficou, meus amores. Daí, o que ela fazia, meus amores, ela tomava sangue. Porque, às vezes, estava muito baixo o sangue dela, ela tinha que tomar sangue. Gente, quando ela ia tomar aquele sangue, pra quê? Uma vez rejeitou o sangue. Daí eu corri lá na médica, rapidinho, né, que não pode rejeitar sangue. Mas deu um comprimido, passou, porque dá alergia, né, no corpo. Daí eu corri lá na médica, a médica pegou, veio, deu um comprimido pra ela, ela passou o que ela não gostava, meus amores, pequenininha. Ela foi crescendo, ela foi entendendo, mas na cabeça sempre fica, né, gente? E daí ela pegava e falava assim, mãe, eu não gosto de tomar sangue dos outros. Quem gosta, né, gente? Ninguém gosta nada de ninguém. Mas precisa, a boa saúde precisa. Por isso que eu falo pra vocês, cuida da saúde, que não é fácil, meus amores. Quem fica no hospital, gente, todo tempo ali é difícil. Eu vi marido separado das esposas, porque às vezes queria namorar quando a mãe chegava no hospital e tava cansado. Então, eu vi tanta coisa, gente. Vi gente, né, partindo daqui pra cima, moças. Então, meus amores, a minha vida assim foi mais no hospital. E quando ela melhorou, eu tive alta, entendeu? O doutor me deu alta pra mim vir embora pra minha cidade. Eu não quis vir embora, gente, eu fiquei lá. Daí todo mês eu tinha que buscar a injeção dela. Eu ainda tenho ainda, eu vou ver se eu consigo achar e mostrar. Mas você já sabe como é. É uma injeçãozinha que ela tomava, entendeu? Eu pegava na geladeira, daí eu tinha 1 minuto de eu tirar da geladeira para levar no rapaz pra ela tá tomando.
Daí, gente, eu recebi alta. Nessa asa alta, eu não quis sair de lá. Por causa do quê? Porque da minha cidade de Alta Floresta pra lá, era muito longe. Eu falei assim, não, eu vou continuar lá em Cuiabá. E continuei lá, gente. Bom tempo lá. Aí quando lá, porque lá é muito quente, muito assim, calor. E o apartamento que eu aluguei era pequenininho, não era grande. Entendeu? Era só 2 quartos, banheiro e uma sala e cozinha junto. Então esquentava muito. E a dona lá não podia apanhar ar. Então, a menina falou assim, mãe, eu quero ir embora. Eu tava entendendo mais, né? Ela falou assim, mãe, eu quero ir embora. Daí, gente, o que eu fiz? Daí, porque daí, como eu tomava injeção lá, eu não pegava, né? Que era pertinho do hospital, eu aluguei bem perto do hospital. Gente. O hospital era assim, eu só atravessava uma rua, passava pra ir pro hospital. Então, quando era dia da consulta dela, porque eu tinha que estar certinho, gente, na consulta, eu nunca faria a consulta da Brenda, se não for por uma emergência do pai da Brenda, porque eu sou separada do pai da Brenda, né? Então, o pai da Brenda chegou lá e me deu trabalho, né? Entendeu? Que assim, como eu fui tornando advogado, eu tenho guarda repartilhada com ele. Então, quando era dia de pegar, ele pegar a menina, ele queria levar onde tinha cachorro, não podia. Eu ia falar pra ele, às vezes ele não entendia. Que é rapaz novo, né, gente? A gente era novo, né? Então, às vezes ele não entendia na cabeça dele. Daí eu tinha que passar lá pro povo do fora, explicar pro povo do fora certinho, levava os exames da menina, tudo certinho, bonitinho. O doutor dava pra mim, eu levava lá no fora, daí ficava tudo tranquilo. Então, gente, nessas partes foi me dando muito problema com o pai da minha filha. Depois que foi acalmando mais, que ele também tinha ciúme, eu acho que do meu do meu marido, né? Ele tinha ciúme, então foi assim, muito assim, tubulado, né? Então, meus amores, eu fiquei muito assim, no hospital. Muito mesmo. A minha vida foi mais lá dentro. Não vivi assim com ela, dela sair, dela brincar com as outras crianças. Não, meus amores. É dentro do hospital mesmo. Saía, ia pra casa, né? Não misturava com outras pessoas. Daí foi na parte, meus amores, que teve uma etapa assim, que assim que você entra, cai o cabelo. Entendeu? Ele toda a vida tinha um quê com o cabelo dela, porque o cabelo dela toda a vida foi bonito, toda a vida, nunca foi ruim igual o meu, todo foi lindo. Igual eu falo pra você, o que você mais gosta é o que mais cai, entendeu? Por isso que hoje em dia eu não agrado em nada, nada, não pego em casa, em bem materiais, em cabelo, nada. E o cabelo dela toda a vida foi aqueles caixão bonitinho, vou mostrar as fotos aqui pra vocês verem. Então, meus amores, aquele era cachudo os cabelos dela, batia na bunda, aqueles caixão, e eu te cuidava, eu cuidava. Então, meus amores, eu achei que não ia cair o cabelo dela. Quando chegou em dezembro, ela recebeu alta. E ela ficou todo o processo, mais de 3 anos, ela fazendo tratamento ali, e o cabelo dela não caiu. Quando ela recebeu alta, o cabelo dela caiu, meus amores. O doutor ficou besta, que ela não caiu, porque assim que chega, já cai por causa das químicas. As químicas é forte, é pesada, entendeu? E daí, caiu o cabelo dela. Quando ela chegou em dezembro, ela recebeu alta, mas eu tinha que ir acompanhando todo mês no médico, não podia falhar. Eu tinha que estar lá, dando presença, levando ela pra tomar injeção, certinho, bonitinho. Eu podia ser liberada pra casa, mas eu tinha que estar indo. Em dezembro, meus amores, caiu o cabelo dela. Mas foi assim, caiu, o povo ficou besta, caiu logo nasceu. Aí ficou tempo assim, muito tempo sem o cabelinho dela. E ela passava a mão no cabelo dela, né? Embuchava, meus amores. Assim, no começo embuchava. Mas eu e meu marido penteava, bonitinho com creme, daí soltava. Daí que chegou em dezembro, ele embuchou. Ele não quis passar o pente, tive que cuidar. Daí a doutora falava assim, Brenda, a enfermeira, deixa eu cortar, né? Porque lá eles cortam, né? Ela falou assim, não, meu cabelo não vai ser cortado. Que lá eles pedem, né? Desde o começo, pra criança não ficar com ela. Ela não quis, gente. Ela olhava pra aquelas outras crianças, ela ficava meio assim. Ela não misturava, ela nunca foi de misturar com ninguém. Ela olhava o povo assim, né? Porque é novo pra ela, ela olhava, ela ficava assim. Então, quando deu dezembro, meus amores, o cabelinho dela caiu. Caiu tudinho assim e logo nasceu. Gente do céu. Eu não sabia, assim, como explicar pra ela que ela, né, você fica perdido na situação, porque não é fácil. E daí o cabelinho dela caiu. Quando o cabelinho dela caiu, gente, ai meu Deus, era um baile no cabelão, caiu tudinho assim. Daí logo nasceu. O povo falou assim, nossa,
Mas ela tá com cabelo? Foi assim, tá, já que assim, caiu, logo assim, foi assim, meus amores. Não demorou muito tempo, caiu e logo já desbanou, cresceu. Era uma proposta de Deus, graças a Deus, eu falo pra ela que quando ela quer fazer as coisas, meus amores, mudança, eu sou muito chata pra essas coisas. Eu sou naqueles tempos meio... Daí ela gosta de pintar o cabelo, eu não gosto. E ela foi me mudando, o jeito de pensar, o jeito de pensar da outra pessoa. Foi assim, coisa, eu falo pra ela que era uma missão de Deus, que ela veio na minha vida pra me alegrar. Eu passei dificuldade com ela quando ela tava no hospital, meus amores. E às vezes o povo não entende, entendeu? Hoje eu tenho o que eu tenho, aqui uma casa pra morar, força de vontade de trabalhar sol a sol pra mim ter. Correndo atrás dela, levando ela no médico certinho, passando bonitinho, e às vezes o povo para assim e fala assim, nossa, você tá assim. Não, gente, eu tô assim por causa que eu trabalhei pra mim ter, entendeu? Eu tenho que largar muita mão de outras coisas pra mim ter, entendeu? E todo mês, meus amores, quando eu vim pra cá, eu acompanhava no médico lá ainda. Ainda ela passa lá, mas assim, é uma vez pro ano, né, que eu vou. Nunca mais eu fui. O doutor recebeu alta, nunca mais fui. Mas eu converso com o médico dela, vou deixar a fotinha aqui pra vocês verem o médico dela, pra vocês conhecerem, entendeu? Eu acho que eu até postei pra vocês no vídeo ele aí, entendeu? Então minha vida não foi fácil, gente, porque quem tem leucemia é uma etapa. Porque assim, vem as químio, vem a injeção, daí fica acompanhando a plaqueta baixa, daí depois sobe de novo, daí cai de novo, ó, tudo, gente. Você, é igual eu falo, eu tinha vergonha de conversar com os outros, eu aprendi com a vida lá, porque eu não conversava, eu era calada, eu era quieta na minha, eu só prestava atenção. Então, aqui, meus amores, eu sei, então não vou correr aqui, meus amores, que eu sei tudinho aqui. A plaqueta dela, se tá boa, se não tá, melhorava, caía. Daí quando você pega um papel assim, você consulta, daí você só vou... Aqui você pega um papel mais ou menos assim, entendeu? Você pega um papel assim e ele marca o que sangue vai tomar, que vai tirar. Daí você preenche esse papel que eu te mostrei pra vocês, você preenche esse papel. Você leva lá, depois você vai e cata. E você já sabe, porque você ali se aprende tudo, meus amores. Se a plaqueta dela tá boa, se tá alta, como tá, se o sangue dela tá bem, se não tá. E eu fui aprendendo, meus amores. Então, muita coisa de médica, assim, Aí quando dava febre nela, meus amores, eu tinha que saber que remédio era. E pra falar pro doutor, porque às vezes, como eu morava pra cá, vim embora pra cá, eu tinha que saber pra depois, quando eu ia pra lá. Quando ela saiu, meus amores, a etapa das químio, da injeção, de tudo isso, ela deu um AVC. Ela saiu das químio, ela me deu um AVC dentro da escola. E quando... Peraí, meus amores. Eu vou mostrar aqui pra vocês, meus amores, a parte que eu guardo. Assim, não que eu guardo de lembrança. Eu guardo pra mostrar pra ela que ela é uma vitória, entendeu? Que ela é uma menininha forçada, gente. Ela não me dá trabalho na escola. As notas dela é maravilhosa. Por isso que eu falo pra você, quando eu posso dar, que eu puder pra ela, eu dou pra ela e pro menino. E eu falo pra ela, cuida da sua saúde. Cuida o máximo que você pode. Toda vida eu guardei o cabelinho dela assim. Desse jeito, o cabelinho dela. O cabelinho dela foi caindo e eu fui guardando assim. Assim, entendeu? E daí quando ela pedia pra cortar, meus amores, assim, peraí, meus amores. Não repara não, meus amores, o rádio ligou. E aí, meus amores, eu guardava assim, ó, o cabelo dela, ó. Assim, embuchado. Esse daqui era logo os outros que estavam caindo um pouquinho e eu fui guardando. Mas o cabelo dela, de verdade, meus amores, que logo tava no começo, caiu, que entrou dezembro e caiu, ele, ó, meus amores, é tudo cabelo, tudo que eu guardo, é assim. Esse daqui que é o cabelo dela, entendeu? Ele, meus amores, ele é clarinho, olha os cachos que tem bem aqui assim, fica tudo embolado, ele é assim, ó. Esse cabelo, meus amores,
batia na polpa da bunda dela. Então, essa etapa pra mim foi a mais difícil. Quando caiu. No caso que eu, toda a vida, igual eu falo pra você, eu cuidava muito do cabelo dela. Muito. Vocês viram que eu não sou de chorar. Faço meus vídeos alegres aqui. Então, pra mim contar isso pra vocês, é difícil, meus amores. Não é fácil. Eu guardava assim, ó. Aí que embuchou. Dezembro. Daí não teve jeito. Eu pedi pra ela se eu podia cortar. Daí ficou assim. Aqui foi caindo e foi ficando pouquinho. Aqui foi ficando depois. Depois embolou. Pedi pra ela cortar o meu marido. Aí foi na onde que ela deixou. Então, essa época foi mais difícil. Daí foi coisa assim, ó. Esse daqui, ó, é tudo o cabelo dela. Ó, deixa eu por aqui, meus amigos. É tudo assim, ó. Ó, o cabelo dela é tudo assim, cacheado. É loiro o cabelo dela, meus amores. É aquele ali, ele tá meio castanho, ele é loirinho. Ó, tudo. Então, cada etapa eu fui guardando, ó. Eu guardava, por caso que ia caindo um pouco, eu guardava, mas não caiu assim, totalmente. Foi cair em dezembro essa tocha, daí caiu. Então eu fui guardando, meus amores. Ó. Ó, os nó. E aqui nunca saiu, meus amores. Eu deixo aqui pra ela, pra me guardar de lembrança pra ela lembrar. Pra ela não fazer porcariada, não comer essas porcariadas, não deixo. Se não for assim, no final do ano. Entendeu? Ó, tá tão amarrado, meus amores, ó. Entendeu? Depois disso, nunca mais eu abri. Ó, essa coisa tá até coisa. E tem mais de 5 coisas. Ó, meus amores. Tô fazendo assim. É tudo o cabelo dela. Então, cada etapa, eu fui... Eu dava um pouco... Eu tentava resgatar. Nunca coisou. Quando chegou em dezembro, eu coisei. Então, ó. Então, meus amores, eu falo pra vocês. Não foi fácil. Entendeu? A minha vida. Porque no meu tempo, eu passei mais com ela. Mais ir no hospital. Né? Ó. Tudo. Entendeu? Esse aqui, meus amores, é tudo o cabelo dela. O cabelo dela, gente, batia na bunda. Entendeu? O cabelo dela é loirinho. E aqui, assim, era escuro aqui. E aqui, assim, era todo loirinho. Era aqueles caixão. Entendeu? E eu cuidava bastante. E depois que eu falo pra vocês, não se apeguem em cabelo, em meio materiais, porque a gente não sabe da vida que tem. Entendeu, meus amores? Depois ela, quando começou a crescer, ela quis cortar. Ela cortou bem curtinho. E daí, meus amores, eu tava explicando pra vocês. Dezembro ela saiu das quimio. Ela teve um AVC dentro da sala de aula. É sorte minha. E toda a vida, meus amores, a gente pega papel, resultado, a gente leva tudo na escola, tudo certinho. Ela já tava uma moça, a gente já não sabe, assim, uma mocinha já não sabia ler. Apanharam um apelido nela na escola. Na hora eu fui lá resolver, nunca mais teve, né? Porque ela foi ainda meia carequinha. Ela foi meia careca e o menino pegou, falou assim, chamou ela assim, a sua latinha. Ela chegou e contou pra mim. Gente, vou falar uma coisa pra vocês. Quem estiver mexendo com meus filhos, tá mexendo com a pessoa errada. Não mexe. Eu defendo meus filhos de unha e dente, gente. E eu falo pra eles assim, não, eu toda vida expliquei pra eles, não faça com o outro pra não fazer com você. Toda vida eu expliquei isso pra eles. Pra não ter problema. Graças a Deus, eu nunca tive nessas partes. Então, meus amores, quando ela falou pra mim, na hora que ela contou tudo pra mim, na hora que ela chegou, ela contou pra mim. Eu fui lá, resolvi, nunca mais, gente, nunca mais. E quando o povo lá da escola, gente, fala também, deve ser vocês verem, eu, como mãe, sim, eu fico feliz de toda essa professora falar bem dela, graças a Deus, entendeu? E ela tinha uma professora que tava ali, né, daí ela ainda, eles mandam papel, pra ter uma pessoa acompanhando ela pra leitura. Ela teve uma pessoa só pra ela, pra acompanhar ela na leitura. Foi ele, levei o papel,
E toda vez acompanhou ela na leitura, graças a Deus, é uma menina, sabe tudo. Então, meus amores, quando deu dezembro, como eu falei pra vocês, ela teve uma AVC dentro da sala de aula. A sorte dela, ela tinha uma professora, tem ainda, né, tá viva. E essa professora, na hora, viu que ela adormeceu, adormeceu, ela ficou... Ela tava, toda a vida, ela sentou na frente, por causa dessas coisas, né, ela sentou na frente pra acompanhar ela, né. Ela sentou na frente e, de repente, de casa, ela saiu falando enrolado. E eu perguntei, Bruna, você tá bem? Ela falou assim, mãe, eu tô bem. Mas ela tinha toda vez uma brincadeira sem graça, meus amores. Ela gosta de brincar muito, então, por isso eu falo, não brinque. Eu não gosto de brincadeira, gente, não brinque. E daí, ela tinha uma brincadeira. Eu falei assim, Brenda, você tá bem? Ela falou, tô bem, mãe. Quando ela chegou, foi pra escola, meu marido levou, e eu ficava cuidando da casa, cuidando de cachorro, gente, né? Que eu tinha alugado uma casa pra cá. Eu fui cuidar da casa, tudo na escola. Meu menininho, gente, era novinho ainda, entendeu? Se eu for explicar bem, gente, ele vai daí daqui, então eu vou fazer o máximo que pode. Se vocês querem bem saber certinho, você pede pra mim, que eu vou tentar resumir, porque, gente, a minha vida, ela é comprida demais aqui nessa parte da leucemia da Brenda. Então, meus amores, ela é grande. E daí, meus amores, eu vou pra escola, eu tava limpando casa. De repente, ligou pro meu marido, nem ligou pra mim, porque eu sou nervosa, gente. Eu sou, para o nome dos meus filhos, eu gosto de estar por dentro de tudo. E daí ligou pro meu marido. Daí que ela tinha dado um AVC, na sorte minha, que toda a professora já sabia. Na hora notou, quando notou que ela sentou assim, debruçou, ela tava tendo um AVC dela, ligou pro bombeiro. Rapidinho o bombeiro veio, meus amores. Rapidinho pegou ela e levou pro médico. Daí ligou pro meu marido, pra não ligar pra mim, ligou pro meu marido. Meu marido tava limpando o carro, meu marido chegou e falou assim pra mim, amor, teve um negócio da Brenda. E eu fiquei assim, né? Eu tava limpando casa, o pequenininho tava sujo, né, que tava lá e ele tava brincando, quando gente, é Deus. Eu não precisava ter filho, me cuidava, porque eu falava que eu queria só uma menina, não queria ter mais filho. E eu tomava remédio. E o menino veio, gente, antes dela adoecer, ele veio. Gente, era Deus. Quando ela chegava do hospital, gente, você vê como ela pegava esse menino, esse irmão dela, ela apertava, ela abraçava assim, tipo, que arrancar, porque ela não podia ter muito convívio com outras pessoas. Ela podia conversar, mas assim, quando a plaqueta dela estivesse baixa, ela não podia. Por causa do quê? Pra subir a imunidade dela, pra ela se internar, fazer as químias dela. Porque se tivesse baixa, não fazia as químias, e sempre tinha que estar alta. Então, ela não podia ficar misturada quando tava com as outras pessoas, quando pra fazer as químias, gente. Então, ela pegava esse irmão dela, a gente abraçava, beijava, assim, de paixão. Vou mostrar as fotinhas pra vocês também aqui, ela brincando nas cadeiras, entendeu? Vou fazer o máximo que eu posso aqui nesse vídeo aqui pra vocês, gente. Ela chegava, abraçava, apertava esse irmão dela. E daí, falando de volta do AVC, meus amores, ela deu o AVC dela, dentro da sala de aula, correu, levou pro hospital na hora, os médicos ali. Gente, a sorte minha que foi essa professora. Ela ficou torta, não conversava, gente. Eu falava assim, meu Deus, veio mais uma tempestade. E a tempestade veio, gente. E ela veio, mas ela fortaleceu, porque eu tenho muita fé na força. Daí meu marido chegou e falou assim, meu amor, eu preciso te contar um negócio. É da Brenda. Eu já da hora fiquei nervosa. Ele falou assim, a Brenda teve um AVC e ela tá lá no hospital. Deve ser mais uma vez eu no hospital, gente. Gente, eu tava suja, eu tava molhada. Vesti uma roupa, uma calça, né? E corri. Ele me levou. Cheguei lá na hora, eles me deixaram entrar. A professora tava lá cuidando dela, graças a Deus. Cuidando dela lá, com os médicos. E ela não sabia falar, ela dava sinal. Aconteceu, filha. Isso. Ela não falava. Tortinha. Eu sempre pedia ali pra me saber o que é, pra me entender. E ela não falava. Daí a professora saiu, e eu fiquei ali. E ela começou a babar muito. Babar. E o médico pegou e falou assim, agora nós vamos levar ela lá pra cima. Aí caminhamos lá pra cima, a pediatria lá pra cima. Eu tava no meio dos adultos, né? Tiraram ela dali e levou lá pra ela fez uma exame. Ela chegou, porque já tarde, ela não andava, gente. Era uma de 5, 6 horas já também. Mas tudo mais ou menos nesse horário, gente. Pensei que é uma coisa, tudo assim mais ou menos
Eu pedi todo tempo a Deus, eu peço pra você, eu sei que minha filha é do Senhor. Você nunca desampare ela. Nunca. E daí, eu chego de tardezinha, gente, eu cansada, porque, né, ficar todo tempo lá no hospital lá, aqui também. E daí quando eu chego de tardezinha, eu tava cansada, suja, fedendo. Eu liguei pro meu marido trazer roupa pra mim, né, que eu não ia sair. Eu fiz tudo de exame dela, tudo, graças a Deus, levou ela pro outro hospital pra bater na cabeça dela. Aí meu marido chegou, meu marido ficou ali. Aí tinha que tirar sangue dela, gente. Gente, é um milagre de Deus. Meu marido, né, tava sem eu, gente, você fica sem força, você fica sem coisa. E eu li todo o tempo, gente, nunca abandonei minha filha, nunca saí perto da minha filha, nunca, assim, toda vez que minha filha precisava, tava ali. Ela fala assim, às vezes, ela fala assim, mãe, me deixa você sufoca eu demais, deixa eu viver minha vida, gente, eu tenho medo. Assim, mesmo que ela tenha alta, o doutor falou que não vai ter mais problema nenhum, é só pra me acompanhar ela, ficar olhando ela, tudo certinho. Você não pode parecer mancha roxa nela e nem caroço. Isso não pode. Graças a Deus nunca apareceu, gente, nunca, graças a Deus. Então, meus amores, e eu fiquei ali no hospital com ela, não saía, gente. Dormia ali, acordava ali com ela. Aí quando chegou de noite, esse bar de 5, 6 horas, a médica veio, pegou e falou assim pra mim, assim, mãe, ela vai ter que tirar sangue. E ela nunca gostou de tirar sangue, gente, porque a veinha dela, tanto que fura muito, gente, é muito mesmo. Eu não sei, é mais de 120 injeções. Só lá em Cuiabá. É um monte. Ixi, dá pra contar as contas, quanto de injeção que era. É um monte mesmo. Fora as quimio e fora a injeção, que é um monte. Vem o soro, vem a quimio, vem aquela bomba, depois vem a injeção. É um monte de injeção. Então, meus amores, quando chegou de tardezinha, a doutora chamou eu pra pegar ela, pra levar ela pra tirar sangue. Daí eu fui. O marido pegou no colo, ela toda torta, braço torto, não falava. E daí, quando ela tirou sangue, gente, foi pra tirar sangue, meu marido com ela no colo segurando, e eu junto com ela ali, dando a mão pra ela. Ela gritou, gente, aquele grito, eu acho que medo, que foram muito, a gente aqui, ela não deixa tirar sangue. Aí, quando eu já vou no médico, quando eu acompanho ela pra fazer a rotina dela, pra ver como tá, aqui ela não deixa tirar sangue. Tira em outro lugar, mas aqui ela não deixa. E se for pra tomar, quando ela tem as cólicas dela, ela toma o soro mais aqui, entendeu? Ela não deixa mais aqui, porque aqui ficou muito, acho que ficou muito fraco. Ela ficou assim, não é que ficou fraco, ficou assim muito sensível, que é uma injeção nos braços, nas costas, que daí entrava na sala de cirurgia, tomava, então, na bundinha dela, então, ficou muito coisa. Ela não deixa aqui na mão, aqui. Ela já fala, mãe, não deixa. Eu não deixo, eu falo. Daí a mãe fala assim, Brenda, aqui não dá pra coisar, você posso tirar no outro canto? Daí ela fala assim, pode. Eu já falo, é uma vez só. Uma, duas, mais que isso não. Daí, meus amores, ela pegou, foi tirar o sangue, gente. Ela deu aquele grito, eu acho que de socorro, por causa aqui, ela deu aquele grito, gente. Aquele grito mesmo, aquele grito, gente. Ela começou a falar e as pernas dela não ficou torta. Por quê? Missão de Deus, gente. Eu falo pra ela, serviço, missão de Deus. Você veio aqui no mundo pra fazer algo bem. Graças a Deus, eu falo pra ela. Ela fala, mãe, não fica com medo. E eu, gente, eu tinha medo. Então, meus amores, todo mês eu viajava com ela, tomava as quimio dela lá, vinha pra casa, coisava todo esse processo, entendeu? Então, hoje, gente, quando ela pode sair, eu deixo ela sair. Quando ela pode fazer isso, ela deixa ela fazer. Entendeu? Eu só falo, só não faz bobagem, besteira, porque você já sabe se é uma mulher. Entendeu? Já sabe que tudo que a mulher, eu não escondo nada dela, gente. Você sabe de tudo da vida. A mãe explica pra você não correr o risco. Então, meus amores, quando ela deu aquele grito, ela não ficou torta. Assim, ela não ficou. E depois ela caminhou certo, gente. Ela tava toda meia coisa. Aí a mãozinha dela coisou e ela começou a conversar, meus amores. Ela começou a conversar. Conversar assim com você, igual eu tô conversando com vocês aqui. Ela começou a conversar. Daí nesse dia eu fiquei ali, o doutor me recebeu alta, me fez um papel e me encaminharam pra Cuiabá. Daí eu fui pra Cuiabá de novo, meus amores. Cheguei lá, mostrei o papel médico.
Daí ficou acompanhando. Daí o doutor deu mais tempo. Daí quantos os outros que estavam junto comigo, que entrou junto comigo com leucemia, meus amores, recebeu tudo alto e eu não. Ainda eu continuei mais uns tempos por causa do AVC. Continuei a tomar os remédios. Daí o doutor tirou os remédios dela. Pra ver como ela ia reagir fora do remédio. Tirou os remédios dela. E foi, meus amores, um processo assim grande. Eu tudo com alto e eu ainda ali. Aí era pro bem da minha filha. Daí ele perguntava que remédio, quando dava febre, eu falava que remédio ela tomou. Quando ela tinha dor de cólica, eu falava. Daí eles pegavam tudo, marcavam tudo, gente, tudo marcadinho, tudo certinho, marcava lá no prontuário deles. E a gente, toda a vida, a gente teve acesso com os prontuários dela, entendeu? Que a gente tem direito dos prontuários, a gente pode ver o que tá acontecendo no prontuário ali. Eles mostravam pra gente, então, eu aprendi muita coisa ali. E eu fiquei, meus amores. Aí, mais uma vez, o doutor recebeu e falou assim, não, vamos tirar os remédios dela, do AVC, e vamos ver como ela vai reagir. Aí, ela recebeu uns diazinhos assim, de alta. Mas eu ficava vindo daqui, pra Cuiabá, acompanhando ela. E ela tava tomando, ela tinha parado com a injeção, e ela tava tomando remédio. E eu fiquei, meus amores. E naquela luta até eu vencer de novo. Um processo, né, meus amores? A vida da gente é um processo. Então eu fiquei, meus amores. Daí quando chegou... não sei se foi no abril ou março, mas amor, eu acho que um pouquinho assim. O doutor pegou, me recebeu, falou assim, não precisa vir. Agora você vai vir um ano, cada um ano. Gente, eu fiquei feliz. Eu falei assim, mais uma etapa. Falei que é mais uma etapa. E fiquei, meus amores, mais uma etapa. E só de um ano. Marcava, daí ele marca aqui, assim. Ele marca, esse que não tá marcado, ele marca assim, pra gente tá voltando. Daí naquela data, você vinha, gente. Daí aqui na minha cidade é uma lerdeza danada. Um negócio, toda vida eu paguei passagem pra ir. Era muito raro eu pegar do público. Toda vida, minha vida, eu pagava. Quando vim de lá pra cá, eu pagava. Que ela pagava também. O pai dela não ajudava tanto. Hoje em dia ele ajuda mais por causa que tanto deu pra ele... Vamos mudar de assunto, né, meus amores? Tanto deu pra ele no fórum com o advogado, ele começou a pagar certinho. Então, meus amores, ele começou hoje em dia, é um homem maravilhoso. Ele, toda a vida ele acompanhou, meus amores. Mas ele não marcava, porque ela é assim. Ele dava o horário de mijar, ela mijava num plastiquinho, na sacolinha. Daí ele tinha quantia, você marcava ali, marcava no papelzinho. Na parte de manhã cedo, trocava o turno, você tinha que falar pra médica o tanto que ela mijou. Entendeu? Toda vez era assim. Daí chegou uma hora que a médica não quis ir mais lá. A doutora não quis ir lá mais, porque ele não marcava. E eu ia falar pra ele ficava bravo, gente. Ele ficava brabo comigo. Ah, que a médica não sei o quê. Ele ficava brabo. E a doutora falou, não quero mais. E daí quando ela ficava, minha filha ficava com ele, minha filha nunca teve convivência com ele, mas ela chorava muito, muito. Desesperadamente ela chorava. Daí ele ficava com ele, descansar, meus amores. Daí chegou uma hora que a doutora não quis ele, eu tive que ficar. Daí ele vinha e eu ficava de cedo até de tarde, na boca da noite, até no outro dia ele ficava, né? Até 7 horas pra mim entrar. Daí, meus amores, ele tava me dando trabalho. A doutora não quis ele mais lá dentro. E daí ele só vinha pra ver e eu ficava. Daí não tinha ninguém pra ficar. Conto nisso, eu pagava a pessoa pra ficar cuidando do meu filho, que era um bebê. Daí veio pra cá pra cuidar do meu filho. Ó, pra vocês verem. A minha irmã não aguentou ficar. Daí veio a namorada do meu irmão. Não aguentou, teve que voltar, pagando, tudo por isso pago. Daí veio o meu irmão. Daí meu irmão ficou até na hora. Dali ele foi lá no hospital, daí um dia ele pediu pra ir, que eu tava tão cansada, mas amor, porque lá no hospital que as cadeiras é dessas assim, aquelas fofinhas, né? Gente, ela dava uma briga quando tinha uma cadeira assim, sobrando assim. Mas quando os quartos tava vazio, nós íamos nos quartos pra ver se aquela cadeira fofinha que limpava os pés, pra você dormir. Hoje em dia eu peguei um problema nas costas, não vou falar pra vocês, que quando eu ficar lá, eu tive um problema nas costas. Eu deitava só de um lado, e então correu muito. Dava briga, meus amores. Meu irmão foi lá, ele viu e falou, nossa, minha irmã, como você aguenta ficar aqui? Assim, era minha filha. Então,
aqui pela minha filha. E todo de manhã, meus amores, eu contava música pra ela. 2 músicas eu contava pra ela. Ela falava assim, tudo vai passar, mãe. Tudo vai passar. E ela me dava força, gente. E os doutores lá, gente, graças a Deus, que eu toda a vida fui uma mãe. Eu gosto dos meus filhos limpinho, organizado. Não, igual eu falei pra você, o doutor me liberou até mais. Eu, gente, por exemplo, ela tem que dar, o quarto tem que dar 24 horas. Entendeu? De um dia pro outro. Daí, às vezes ela não queria ficar lá. Entendeu? Que tinha outra criança. Daí passava mal, vomitava, e ela não queria ficar, porque ela tava boazinha, forte. O que acontecia? O doutor dava alta pra mim, falou, não, vou dar, porque toda a vida ela é limpinha, organizada, arrumadinha, entendeu? Aí o doutor falou assim, fortinho, a tua mãe faz comida boa, daí eles me davam alta, porque toda a vida foi chata, negócio de limpeza, de casa, e cuidar muito bem dos meus filhos, toda a vida eu cuido, gente. Minha filha falou que às vezes eu sufoco ela. Então, meus amores, o doutor dava alta pra mim sair, pra mim descansar em casa, gente. E as costas doíam, meus amores, o pescoço, você dormia lá assim, toda dobrada, toda troncha. Então, meus amores, e eu ficava lá, gente, lá, e ela lá sempre lá, levantava, meus amores. Quando o médico passava de manhã cedo ela passava, ela tava tomando banho, passando produto no corpo, e limpinha, unha feita, eu mandava o pai da minha filha comprar esmalte pra ela, deixava ela limpinha, passava, deixava ela limpinha. A última coisa que ela não vestia, gente, era roupa. Nem do hospital, ela foi vestir numa certa... Aquela médica vinha e falava, você tem que vestir roupa, não pode, entendeu? E ela não vestia, por causa da coceira, era demais. Então, meus amores, ela ficava só de calcinha e o short do hospital. Blusa ela não vestia, porque dava alergia. Não é todas as roupas que ela veste. Agora que esses tempos que ela tá vestindo umas roupas assim fininhas, e ela não sente coceira. Ela sente uma coceira, gente, põe no corpo dela, dá uma alergia nela, não é todas as roupas que ela usa. Então, tem uns uniformes dela, ela vai ser de calça jeans, na escola que não pode, por causa do quê? Porque as calças é fininhas, e dá uma coceira nela braba. Eu falei lá, conversei com ela, não pode. Agora que ela tá indo, que ela falou que tá parando mais, né? Então, uma coceira braba, por causa dos problemas dela. Então, dá uma alergia doida nela. Então, meus amores, meu irmão falava assim, como você aguenta ficar no hospital por causa dela? Tudo por causa dela, gente. Não usar aparelho da minha filha, desde o momento que ela ficou tomando as quimio dela, eu sempre ali, junto com ela, dando força pra ela. E eu tava fraca, eu não tava nem aguentando. Gente, na época eu peguei dor de dente, tudo pra ajudar. Eu vivia na base do remédio. Gente, a minha menstruação toda vez vinha bastante. Às vezes a mãe não vinha, o pai vinha, né? Quando tava no quarto isolado, você ficava sozinho. Quando você não tava, a gente ficava 2 pessoas num quarto, né? Que era 2, da minha filha e mais um paciente, só, nos quartos. Aí quando vinha um homem, gente, uma vez desceu tanto pra mim que chegou a espalhar assim no hospital. Vai eu, a sorte que o cara tava dormindo e eu ter que limpar, gente, na minha vida não foi fácil. Aí eu tomar banho, sair, limpar tudo naquela beira do quarto, entendeu? Pegar o pano lá e lá no outro banheiro lá fora, tinha aí gente que lá fora, tomar banho lá fora. Gente, eu passei assim, difícil, entendeu? Gente, por isso que eu falo pra vocês, a saúde, cuida da saúde. Porque a saúde, ela vem e assim, você tá com dor, vai saber o que é. Eu falo pro meu marido vai, às vezes ele é teimoso, eu falo pra ele, minha filha tá com dor, meu filho tá com dor, eu corro, fico atenta. Qualquer febre, gente, eu tô atenta. Já quando acaba doendo, já presta atenção. Tá com dor? E toda hora eu tô indo no quarto, tá com dor? Gente, eu zonzo, entendeu? Daí a minha filha fala, mãe, para, tô bem, qualquer coisa eu falo. Mesmo assim, gente, eu vou lá, porque eu não fechava a porta no quarto dela? Por causa disso. Eu sempre ia lá, olhava, relava nela, tava com febre. O menino vinha, então, tava com medo. Outra coisa que eu não precisava ter medo, porque até agora não voltou, graças a Deus. Já tinha que viver a vida dela normal. Normal, não comer muita besteira, não comer essas coisas, gente. E é isso, meus amores. Falei um pouquinho pra vocês, só pra falar detalhe pra vocês, meus amores. Ele fica comprido, por causa do quê? Se eu falar desde o começo da vida, do começo do menino, na parte de glicemia, ela vai ficar muito comprida. Então eu resumi mais ou menos pra vocês. Se vocês querem saber bem certinho, meus amores, vocês perguntam.
E quando eu fazer o vídeo, eu vou respondendo vocês. Ou eu faço um vídeo só pra isso. Conto desde o começo até o final, pra vocês estarem sabendo, meus amores. Então, minha vida não foi fácil, meus amores. Foi assim. Minha filha no hospital, só internada. E eu vindo, saía, entrava, vinha pro hospital, saía pra casa, a minha casa. Ia pro mercado, meus amores, quando ela tava boa. A periquita dela tava bom, daí eu levava ela no mercado pra comprar as coisinhas que ela podia comer. Entendeu, gente? Ela gostava toda a vida de uma sopa, gente. E eu gosto de fazer sopa forte. Com legumes, com carne moída. Ela adora, até hoje ela gosta, meus amores. E daí, vocês sabem que ela no hospital, né, tem horário certinho, gente. Bem cuidado. E daí, o que ela mais pedia lá, meus amores, era sopa. A anestesia passava, né, perguntava pra cada criança: o que vocês querem comer? As outras crianças falavam. A Brenda falava assim: eu quero sopa. Daí vinha a sopa pra Brenda. Ela não gostava de arroz, feijão, carne, que lá vem, a vasilhinha toda separadinha assim, meus amores. Eu tenho um vídeo sobre isso, meus amores. Mas depois na televisão. E eu gostei de televisão, que não ia mostrar pra vocês. Entendeu? Então, meus amores, vinha comida lá, comia bem. Daí tinha um remédio que engordava, meus amores. Que não é que engordava, ele incha. Ele ficava inchado. Eu vou ter uma foto aqui, eu vou mostrar pra vocês. Eu aprendi a fazer até quando cai cabelo, você faz um laço no cabelo. Eu tive que aprender isso, meus amores. Aprendi a pintar lá, porque tem as coisas, né? Quando eles vão pra quimo, daí tem uma salinha lá que você pinta, que vem pessoa de fora, que traz ali as coisinhas pra fazer. Entendeu? Um lugar que aguarda da horário da chamada dos exames. Então, meus amores, eu aprendi. Daí eu fazia assim no cabelo dela, assim. Ela tem essa foto, ela não gosta, meus amores. Ela não gosta. Mas eu fazia. Entendeu? Coisa que a mãe preparava. Aí tinha sair, assim, quando tinha alguma coisa de sair, festa. A festa é só no final do ano. Besteira lá era assim, final do ano. Pra sair. Daí quando pegava, a gente juntava todas aquelas turmas que tem leucemia, que tá fazendo tratamento. Saía, alugava um espaço, né? Possedia um espaço bonito. Aí pegava, ia no hospital, montava ali naquele busão, que era bastante busão. Levava vocês, você ficava à vontade. Tinha pintura, tinha um monte de coisa, você dançava. Eu tenho aqui foto de eu dançando bailarina com ela, que ela me chamou, gente, no meio dos outros. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Vou mostrar um pouquinho, meus amores. Se vocês querem saber mais, tintim por tintim, vocês perguntam, eu vou respondendo vocês, tá bom, meus amores? Porque se eu vou falar, é complicado, meu amor. Às vezes eu não gosto de ficar falando assim, tintim por tintim, porque é doloroso. Não é fácil. Quem passou no hospital é bem difícil. Entendeu? Não é fácil, porque meu tempo ficou mais dentro do hospital dos 3 anos dela até os 10, 11 anos. Por aí, meus amores. Eu fiquei no hospital. Depois dos 10, eu fiquei pra fora fazendo só acompanhamento. Então, aí você vê, minha filha hoje em dia tem 15 anos, entendeu? Daí essa rotina todinha eu fiquei dentro do hospital, a metade fora e acompanhando o médico, entendeu? E hoje em dia ela passa, assim, uma vez ela passa pra ver como tá, faz os exames igual eu mostrei pra vocês, tudo que é exame dela. Então, não é fácil, entendeu? Não é fácil, assim, eu vou falar só cuidar. Hoje em dia, a parte de leucemia, graças a Deus, tá tranquilo, tá de boa, vai continuar de boa, entendeu? Sempre tô correndo atrás das coisinhas dela aí, igual eu vejo eu falando pra vocês, entendeu? E é isso, meus amores, entendeu? Ela teve leucemia, ela teve AVC, e daí, meus amores, pra vocês verem, a minha vida nela foi bem difícil. Espero que vocês gostem desse vídeo que vocês aqui. Se vocês querem saber bem certinho por tintim, eu tenho que falar assim, bem tranquilo, pra mim não gatear muita coisa, porque o dedo dói, vocês sabem que dói. Tem uns que não ligam, não sabem o que é isso. Pra eles, acho que é uma doençona, assim, que vai morrer, que vai acontecer isso. Não é bem assim, se for logo no começo. Também foi logo no começo, então, graças a Deus, tratou mais rápido. Não precisou de catéter, de que ponha
põe no peito, né? Não precisou ela sair daqui para ir para as outras capital, para fora, porque logo já achou que era a doença dela, fez tudinho certinho o tratamento dela. Então, coisa isso. Se vocês querem saber bem tintim, por tintim, desde o começo, meus amores, assim, eu falei a metade, assim, porque é muito. Se vocês querem saber bem por tintim, daí eu tenho que falar um vídeo só pra isso, desde o começo da parte do meu filho, pra ter ela. Mas eu resumi pra vocês um pouco aí, pra vocês entenderem que a minha vida passei mais dentro do hospital, entendeu? Mais que fora. Eu fui sair assim, fora dos 10 a 12 anos, depois mesmo assim eu continuei vindo todo mês pro hospital. E tinha vez que era todos os dias, e tinha vez que não. Entendeu? Quando ela tava assim, você chegava lá de surpresa lá, gente, ela tava com as plaquetas boas, ela já internava, você nem sabia. Tinha vezes que você já sabia, já levava a mala. Quando era assim, né, tudo mais ou menos da coisa, ela falava, não, pode trazer mala, você vai internar hoje. E tinha vezes que não, você ia lá só com a bolsinha, roupa normal, quando chegava lá o doutor falava assim, você vai ser internado hoje. Então você ficava. Você não saía, você não vinha embora. Entendeu? E ficava lá. Meu marido aí trabalhava, fazia umas diárias. Entendeu? E eu internava. Eu só ligava pro meu marido, ó, só me traz a roupa, as cobertas pra mim, né? Porque dela já tinha, mas mesmo assim eu pegava mais uma pra ela. Daí eu internava e ela ficava. Daí ela ia passar o centro cirúrgico, eu ficava com ela lá dentro. Daí depois eu esperava ela lá fora, lá onde fica as meninas, o médico traz, lá na outra salinha. Da salinha você fica lá até na hora dela acordar, aquele efeito da anestesia, né? Que eles em coisa geral, daí ela adormecer, acordar, né? O adormecido dela, para liberar pro quarto dela lá em cima, né? Que era 2 andares, assim que se fala, né? Até pra subir pra cima pro quarto dela. Daí ficava, daí no outro dia que você saía pra ir pra casa. Entendeu? Daí quando chegava em casa, você ia fazer o quê? Não ia descansar, porque eu tinha um pequenininho, ia dar carinho pro pequeno, ia fazer almoço. Daí no outro dia eu voltava pro médico de novo. A minha vida foi assim, entendeu? Continuou assim, entendeu? Não saía com outras pessoas, ficava mais ali. E na frente da minha casa era a dona, eu não era de ficar conversando, não gostava de conversar. Então a neta dela vinha, brincava com a Brenda, pegava o Luiz pra brincar um pouquinho, entendeu? Daí, quando eu saí, meus amores, era numa parte da frente, assim, pra levar a Brenda. Depois eu tive conhecimento com uma amiga minha lá, a Carla, o apelido dela é Loira, eu ficava conversando muito com ela, entendeu? E minha filha brincava ali, daí quando minha filha foi pegando mais firmeza, mais força, daí o doutor liberava, não era assim. Você podia ficar mais os outros, não. Você tinha que ficar sozinho em casa. Você chegava, você entrava na tua casa, ficava quietinha ali, a plaqueta subia, você ia lá pra conferir, pensar pro médico, daí subia, você já internava. E ficava nessa rotina, meus amores, na parte de leucemia. Meus amores, eu falei um bocadinho pra vocês. Vocês viram que eu nunca gosto de falar. Eu nunca vim aqui falando, nunca vim fazer meus vídeos tristes, sempre alegre. Hoje vocês vão ver esse vídeo meio... É triste pra mim, é doloroso. Mas eu falei uma parte da leucemia pra vocês, meus amores, como é difícil. Então, meus amores, quem tem os filhos de vocês cuidem. Se parecer mancha, você vai ver. Vai consultar, leva pra ver o que é, acompanha. Não deixa o filho de vocês largado. Cuide do filho de vocês. Hoje a gente não sabe se no futuro eles vão cuidar de você. Mas cuida deles, deixa uma direção para eles, para no futuro deles, eles a lembrar do carinho, do amor deles que você deu para eles, meu amor. O que você puder, falar assim, filho, te amo, você fala quando tá vivo. Depois de morto, você não vai. Quando eu tinha uma menina que tava junto comigo no mesmo leito, na última internação que eu internei, que a Brenda foi fazer uma cirurgia, né, que ela ia entrar na sala pra ver, né, pra colher o resultado. E nesse dia, gente, eu bem no mesmo quarto, minha filha tinha febre, ele pegou essa menina no mesmo quarto. O resultado dela, não deu, você já sabe pra onde. Daí, gente, a mãe dela veio e chorou, coitada. Ali você pega com as mães, ali com as pessoas ali, gente, ali você tem que tirar a vergonha dali. Quem tem vergonha, você tem que tirar. Então, nesse dia, eu internei com a minha filha, a fazer uma biópsia nela, né, coisa que interna ela, né.
E daí minha filha tava bem. E nesse dia eu tinha ficado ali. Essa menina, gente, chorava de dor, chorava de dor. Daí eu ajudei essa mãe. Eu conheci a mocinha, era uma mocinha. Eu ajudei a levantar a menina pra mãe limpar, cuidar ali nas partes íntimas, porque não aguentava, ela sentia muita dor, muita mesmo. Ali você vê de tudo, gente. Tudo você vê. Entendeu? Se a sua cabeça for fraca, você tem que passar pra um psicólogo, conversar muito, pra você não conhecer, ver tudo ali. Então, tava ali, eu ajudei essa mãe, cuidar da filha dela ali, levantar pra mãe dela cuidar, a mãe dela triste. E essa menina falava pra mãe dela bem assim: mãe, cuida da minha, porque ela tinha outra irmã. Cuida da irmã que eu não vou aguentar. E ela falou: você vai. Mas a mãe dela sabia que não ia, que o doutor já tinha falado pra ela que não ia. Já tinha. Aí, gente, eu ficava agoniada. Daí apanharam, né, pra mim não ver, apanharam uma coisa assim na frente. Minha filha tava do outro lado e ela tava caindo na porta, essa mãe. E aí me apanharam, eu ali. Aí essa menina falava assim: mãe, você cuida da outra irmã? Ela falava: cuida. Mas sai fazer aqui, sai sair da casa. Daqui do hospital você vai sair pra cá. Mas não ia, né? Ele dava morfina. Morfina só dá na última hora que tem que ter muita dor. E a menos essa morfina, a dor não passa. E chegou bem me agoniando o médico pra me sair, mas tem que dar 24 horas. Nesse dia eu falei pro doutor, me lembra mais cedo, tá? Que eu não tô vendo a outra sofrer, que ele me agoniava, meus amores. De ver a mãe triste, eu já sabia o resultado. E coisa, gente. Aí eu pedi pro doutor, fiquei lá acomodando o pé do ouvido do doutor, o doutor me liberou. Quando o doutor me liberou, eu cheguei em casa. Só deu um tempo de eu chegar em casa, a menina partiu. Entendeu? Porque eu não queria ver. Entendeu? Que eu tava no mesmo quarto e só tinha pegado vocês já sabem, né? Põe aquele negócio na frente assim, pra tampar, pra não ver. E a Brenda eu ia fazer uns exames, já ia sair no outro dia. Mas tanto deu ficando perturbando no outro dia de manhã cedo pra sair logo, pra não acontecer nada. E daí ficou, meus amores. Só deu tempo de eu chegar em casa, a mãe me liga, mandando mensagem que a menina tinha falecido. Não sei se eu posso falar aqui, já tinha ido, né, meus amores? Então, quem puder dizer pro seu filho que ama, que gosta, gente, faz contato. Porque depois de partido é difícil. Eu vi outras mães sofrer, não é fácil. É bem difícil, é doloroso. E eu fiquei triste, porque eu tinha mal saí, cheguei em casa, que era pertinho de casa, a mãe dessa notícia. Eu já sabia que ela não ia aguentar, gente. Então, e a moça, gente, linda, linda. Ah, lá todos é lindos, entendeu? Sem cabelo, com cabelo, todas as moças. Ela, porque ela tem de todas as idades, né? Então eu falo pra vocês: cuida do filho de vocês, parece uma mancha, qualquer coisa. Se tiver com febre, leva no médico. Não deixa ficar febre contínua ali, vai correr atrás, vai saber. Fica prestando atenção em tudo, não fica uma mãe ligada só no telefone. Vai, meus amores, porque perde, é difícil. Então, eu como meus filhos, meus amores, qualquer coisa que eu me contar, gente, a porra sabe, entendeu? Eu brigo, resolvo as minhas coisas, porque eu sei, gente, como é uma dor. Eu que tenho meus 2 filhos, não perdi nenhum dos meus filhos, eu sei como é uma dor. E ver a situação de outra mãe perder um filho assim é doloroso. Então eu peço pra vocês, cuide do filho de vocês, entendeu? Que não é fácil. E hoje eu cuido, eu amo, brigo na hora certa, converso muito com eles. Tá aí, meus amores. Vocês estão vendo uma moça linda, um rapaz lindo. Tudo que eu posso fazer pra eles, agradar eles, eu faço. Uma coisa gostosa assim, eu deixo, entendeu? Pra não sentir vontade, vou lá, compro. Mas não fico dando essas besteirinhas aí, chocolatado, essas coisas aí, não. Nada de coisa. É o necessário. Mais comida saudável mesmo aqui em casa. Fruta, carne cozida, tudo isso aí. Coisa saudável na minha casa. Pra não ter... você já cuidando, já acontece isso, imagina se você não cuida. Então, meus amores, cuida da saúde, tá bom? Cuida mesmo, cuida do filho de vocês. Não tem medo, se tiver com dúvida, vai no médico, pergunta, tá acontecendo isso, aquilo. Vê pra mim, entendeu? Que eles não podem negar nada, entendeu? Então, por sorte, gente, eu aprendi tanta coisa que antes o médico não...
Você ia, não sei o que, não sei o que. Hoje eu aprendi muita coisa. Por causa disso, quando chega ali, tal coisa pra resolver, eu já sei o que eu tenho de adicionar pra me fazer. E quando eu não sei, eu vou pergunto, eu vou coringo, eu falo assim, pergunto. Entendeu? Os médicos aqui, meus amores, todo mundo conhece. E tem um que acompanhava eu, desde a minha gravidez, tá no mesmo posto, quando eu preciso, eu corro lá, pergunto, levo meus filhos mesmo. Se parece alguma manchinha, eu já corro, eu levo. Se parece alguma coisa, eu levo. Por causa do que, gente? Saúde, você pode ter tudo. Você pode ter casa boa, mas a saúde, meus amores, em primeiro lugar. Entendeu? Então, eu vou falar pra vocês, cuida mesmo da saúde, mas em primeiro, gente, confia lá em cima. Confia naquele lá em cima, que aquele lá não ampare. Se não for a hora de você ir, você não vai. Se teu filho ou você tiver um propósito aqui pra resolver, você vai resolver aqui. Aqui que você vai resolver tudo, meus amores. Então, meus amores, confia. E antes eu ficava muito assim, quando meu filho ficava doente, eu ficava... Hoje eu confio mais. Fico com medo lá dentro, mas eu confio. Eu falo pra Deus assim, Deus, eu posso perder tudo, mas não deixa eu perder minha fé. Porque minha fé é grande, eu sei que as dificuldades vêm, é pra mim aprender as etapas. Então, esses dias, gente, aqui na minha casa, não tava sendo fácil, umas coisinhas, mas aprendi que aquela etapa é pra mim lá no futuro. Então, eu agradeço a Deus, graças a Deus. Meus amores, é isso, eu vou cortar meu vídeo por cá. Eu já falei um pouquinho da leucemia, da minha filha, que não foi fácil, que eu passei mais tempo no hospital com ela. Ela não teve convivência com ninguém, pra brincar com ninguém. Ela não sabe o que é brincar, entendeu? Ela vai brincar depois de 13 anos pra cá, né? Agora que ela tá brincando, porque ela mais faltava às aulas, porque ela ficava mais dentro do médico. Então, meus amores, é etapa, eu vou falar pra vocês. Agora que ela tem colegas, agora que ela sai, agora que ela aproveita. Então, é uma etapa, eu falo pra vocês. Então, meus amores, eu peço pra vocês, se vocês querem saber mais certinho, vocês coisas, que não eu vou no médico, filmo lá, peço pra ele, entendeu? Pra falar certinho pra vocês o que é uma leucemia certinho pra vocês, entendeu? Então, meus amores, eu agradeço vocês muito aqui, muito. Chega gente nova, agradeço de paixão, gente, você não repara a caridade, que uma hora eu venho pra cá, bate aquele, cada porta aberta, tá bom, meus amores, ó, entendeu? Então, meus amores, vocês reparem no vídeo de vocês, deixa muito like, agradeço a todos, tá chegando tanta gente nova. Então é isso, tá, meus amores? Fiquem todos com Deus. Vocês querem saber mais certinho aqui, deixa no comentário que eu venho falando pra vocês, tá bom? Ó, tchau. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo.